Vamos com as informações da política aqui no nosso Jornal da Tarde, porque nós temos o convidado, o Fernando Antunes, que sempre participa conosco pelo menos 3 vezes por semana, e ele está por telefone hoje porque está participando de um congresso, se preparando aí para a eleição do ano que... Será que vem muita novidade aí? Vem muita novidade no ano que vem ou não, o Fernando? Boa tarde para você. Boa tarde, Jesse, boa tarde a todos os ouvintes da 012 News. Vem bastante novidade, principalmente na área digital. Tem bastante coisa nova surgindo, né? Novos mecanismos de usar o meio digital, vem bastante coisa interessante para o ano que vem. A gente vai preparar, né? O Fernando vai preparar pra gente nas próximas edições quais podem ser as novidades. Se é que ele pode divulgar já, né? Porque de repente a estratégia dele tá participando lá. Fernando, bolso-lulismo, qual é o perfil do bolso lulista aqui nesse momento, né? Que é aquele que não vai nem com o Bolsonaro, ou vai com o Bolsonaro, ou vai com o Lula. Como é que funciona isso aí? O brasileiro, Jesse, por natureza, ele é uma pessoa, se a gente colocar no aspecto ideológico, uma pessoa de centro. O brasileiro não é aquele tipo de eleitor que é extremista para um lado ou para o outro. O brasileiro, ele é um cara sociável, né, que não é nós não somos um país de briga. Então, o que é esse bolsolulismo? É aquele eleitor que decidiu a última eleição de 2018 e vem decidindo as últimas eleições. É aquele eleitor mais de centro. É o mesmo eleitor que em 2002 elegeu o Lula por uma série de questões que já não aguentava mais a situação que o país vivia, e que em 2013 se revoltou, que em 2014 quase elegeu o Aécio. Em 2018 ele olhou para o Bolsonaro e falou: esse cara, por mais que esteja alguém de extremo, eu não aguento mais o PT. O que levou, pra gente raciocinar, o que fez com que o Bolsonaro fosse eleito? Aquele sentimento, né, da antipolítica, né, nutrido em grande parte pelos escândalos de corrupção que envolveu o PT, a gestão ruim da economia da época da Dilma, e um desejo de uma mão firme na área da segurança, né, que foi correspondido pelo Bolsonaro, que tinha lá o gesto da arminha. E esse sentimento, né, com tudo o que aconteceu, principalmente ao longo da pandemia, esse sentimento de que nós não queremos mais algo ruim, isso reafirma hoje em dia. Antes, o algo ruim que não dava certo era o PT. Hoje, para quase 70% das pessoas, o que não está dando certo é o Bolsonaro. Então, esse mesmo eleitor que elegeu o Bolsonaro olha para o Lula com uma memória afetiva de uma época que o Brasil ia bem na economia, ia bem em vários setores, e fala: olha, eu acho que o Lula é o cara que pode nos livrar de algo ruim de hoje. Ou seja, é o mesmo eleitor que foi para o Bolsonaro, agora vai para o Lula. Por que ele vai para o Lula? A gente ainda não encontrou alguém capaz de pegar todo esse sentimento que grande parte das pessoas tem, algo em torno de 60% dos eleitores, de olhar e falar: eu não quero voltar para aquela época do PT, mas também não quero Bolsonaro. E não existe ainda essa figura surgindo. Você tem o Moro tentando, o Dória tentando, o Ciro tentando, mas as pessoas, pela memória afetiva, olham para o Lula, e esse mesmo eleitor de centro que elegeu o Bolsonaro, hoje coloca o Lula disparado nas pesquisas. Então esse é um pouco desse bolsopetista. É o cara que... O brasileiro é muito sincero, né? É aquele eleitor que não aguenta ver algo errado, seja corrupção ou seja um governo que teve erros clássicos na questão da condução da pandemia e principalmente da economia que a gente vê hoje, sentindo aí no supermercado, você abastecer um carro. Então o brasileiro não aguenta isso. Quando ele vê algo que fere o sentimento dele, seja na economia, seja na vida das pessoas, ou seja na corrupção, que dói muito, né? O brasileiro, aquele cara trabalhador, e aí você lembra do Gedel, que tem um apartamento com uma mala com quase 50 milhões de reais em dinheiro,
O brasileiro não aceita isso, e ele vai buscando alternativas. Então, grande parte hoje do eleitor, cerca de 54%, segundo a última pesquisa Quest, ainda está indeciso em quem votar, nem Lula nem Bolsonaro. Só que quando você estimula ele a alguns cenários, falando, olha, nós temos aqui o nome do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, do Moro, do Dória, ele vai mais pro Lula. E esse motivo que a gente vem tentando entender, está debatendo bastante aqui no Congresso do Renova BR, sobre democracia, é porque que esse eleitor está indo pro Lula. E a questão da memória afetiva ela é fundamental. Você olha para o tempo do Lula, por mais que ele tenha méritos, mas nem tanto, porque a conjuntura internacional era muito favorável, as pessoas olham para ele e falam, tudo bem, ele errou, mas na época dele era melhor. Porque a gente vai esquecendo, né, das coisas que ocorreram naquela época, e é isso que o Moro está tentando levantar, falando de corrupção, que o Ciro vem tentando levantar, falando de corrupção, justamente para que as pessoas relembrem, né, o que aconteceu na época do PT e falem, opa, essa opção não, tem uma outra opção. É isso que esse pessoal da terceira via vai tentando fazer. Mas o pessoal da terceira via tem que sair pra rua, né? Tem que ter contato com o povo, tem que conversar, tem que ter carisma, tem que mostrar algo diferente do que tá aí, como de repente tenha sido mostrado lá pelo Bolsonaro, como muita gente apostou no ano de 2020, 2018, melhor dizendo, que foi quando aconteceu a eleição, né? Vale lembrar que o Bolsonaro, antes da Dilma tomar posse, em 2015, né, ele venceu a eleição de 14, assim que acabou a eleição, tem uma entrevista dele falando o seguinte: eu vou começar agora a percorrer o Brasil porque eu serei eleito em 2018. Ou seja, o Bolsonaro fez campanha 5 anos antes de ser eleito. E a terceira via de hoje, como você bem disse, ainda falta desse contato com as pessoas, seja o contato físico ou o contato pela via digital, pelas redes sociais. Esse sentimento de que a terceira via pode ser essa figura que represente hoje o brasileiro que quer alguma mudança, ela ainda não existe. E tem pouco tempo para existir. A gente fala que falta um ano, mas um ano é muito pouco. É muito pouco. O Bolsonaro construiu a imagem dele em 5 anos de trabalho, né? Um ano é pouco. Então, a terceira via vai sofrer um pouco, mas há esse sentimento, há esse espaço a ser preenchido. Em política não existe espaço vazio. Alguém vai ocupar esse espaço. E aonde que entra Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, esses dois que praticamente... A Simone já está confirmada como pré-candidata, né? Onde que entram aí esses dois nomes? Esses dois nomes não entram em praticamente lugar nenhum. São nomes que se lançaram para tentar ser vice ou para subir o nome para uma eventual candidatura ao Senado. No caso da Simone Tebet, que pode tentar reeleição ao Senado, e o Rodrigo Pacheco vai tentar fazer o nome para beliscar alguma vice ou só para jogar o nome e tentar aumentar o nível de crescimento dele. Não são pessoas capazes de preencher esse sentimento. Hoje eu só vejo 3: Dória, Ciro e Moro. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 3 nomes que eu vejo que podem ocupar esse espaço. E se eles não conseguirem, pode ter certeza que as pessoas vão buscar um outro nome que possa preencher. Em política não existe espaço vazio. Em 2018, a gente não tinha a figura do antissistema, do cara que era de fora da política, falava o que vinha na cabeça. Não existia. O Bolsonaro ocupou esse espaço. Em política não existe espaço vazio. O espaço está aberto hoje. Alguém vai ocupá-lo. Mesmo que esse alguém tenha que ficar refém daquilo que acredita para mudar um pouquinho a narrativa e se encontrar nesse espaço. Mas esse espaço vai ser preenchido. E isso pode acontecer, pode ser um nome surpresa. Ou você acha que os nomes que estão aí são aqueles que vão jogar o jogo? Eu não descarto um novo nome surgindo. Se até março, abril, um novo nome não aparecer, um outsider que vem do nada e pode mudar o jogo, eu não descarto, apesar de ser difícil. Mas se esses nomes não preencherem esse espaço, o Lula pode preencher esse espaço. Mas à medida que a campanha avança, as memórias serão trazidas, né? Querendo ou não, o PT, por mais que não tenha sido só o PT, foi o grande símbolo da corrupção no país.
E isso vai ser relembrado por muitos. A questão é até que ponto as pessoas vão olhar para o Lula e lembrar mais da corrupção ou lembrar mais da época que elas conseguiram comprar um apartamento, comprar um carro, viajar de avião, fazer um financiamento, comprar eletrodomésticos. Isso que a gente vai pesar, e qualquer fala agora no sentido de que vai ser A, B ou C é puro chute, por mais qualitativo que seja a opinião. A gente ainda precisa esperar um pouco mais para ver como que o eleitor vai se movimentar. Legal. Fernando, a gente volta a conversar na quinta-feira, tá combinado? Combinado, quinta-feira a gente fala, e aí por vídeo com certeza. Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.